O programa Desenrola está resolvendo muita situação de inadimplência, pessoas que, com essa oportunidade, estão conseguindo regularizar a situação. É de interesse geral isso aqui, não é só de quem está devendo. O Desenrola, na verdade, é um grande plano diria aqui, de sustentabilidade das pessoas e do poder de compra delas. Regularizando os seus débitos, elas voltam a ser ativas, economicamente falando. Isso é muito importante, não é? Se assim não fosse, os bancos talvez não aderissem, mas não, até os bancos estão aí e tal, negociando estudo e tudo mais, porque não há mais clientes para você cooptar no mercado. Quer dizer, nós precisamos ter mais correntistas aqui e tudo mais, mas aí você busca pelo correntista, ele está inadimplente. Então, isso do ponto de vista do interesse dos bancos, enfim, é uma coisa que não interessa para ninguém. Para a economia de um modo geral, mas para todos os interessados, inclusive para quem está com esses débitos. Aí o que acontece? O Desenrola foi lançado, mas também se interessou por isso o golpista. Ele viu nisso uma oportunidade. E o meio principal que ele tem escolhido é o WhatsApp. Os golpes vão sendo anunciados aos montes. E depois do anúncio do programa do governo para renegociação dessas dívidas, o Desenrola Brasil, muitos golpes circulam aí, sobretudo no WhatsApp, mas de um modo geral em redes sociais. Como identificar e prevenir? Essa que é a grande questão, levando em conta, inclusive, que é uma oportunidade, de certa forma, nova. Né? Uma situação absolutamente, se não é absolutamente, ela é quase sempre para a maioria das pessoas interessadas, algo novo que está acontecendo aí. Né? E que a pessoa vai buscar, se torna um atrativo, a possibilidade dele quitar isso aí numa condição mais favorecida, mais favorável, enfim e tal. E aí o que acontece? O golpista também sabe dessa expectativa de quem quer acertar essa conta. E ele cria exatamente toda uma situação que é atrativa e que pode, por isso mesmo, levar muita gente a cair nas mãos de um golpista. Então, como evitar? Dr. Roberto Pfeiffer é procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado, doutor Roberto, pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar falando com vocês. Eu acho que a grande sacada desse desenrola aqui é a possibilidade de que o sujeito volte a ser um sujeito economicamente ativo, né, no mercado. Sem dúvida nenhuma, está muito condizente com a nossa legislação, né, que recentemente, desde 2021, né, previu a possibilidade do chamado tratamento, ou seja, a recuperação do superendividado. O Desenrola Brasil vai muito nessa linha também. Ou seja, uma vez que a pessoa consegue quitar suas dívidas, ele volta a ser um cidadão normal, né? Sai das listas de inadimplência, pode voltar a procurar empregos, enfim, né? Uma situação que salva a vida civil dessas pessoas. E é errado pensar que todos são devedores contumazes, né, doutor? Nem sempre. Muita gente, por razões das mais diferentes, cai numa dívida que não consegue quitar depois. Sem dúvida nenhuma. Normalmente a pessoa quer pagar, né? Ela não, o que acontece é que ela não consegue pagar. Ficou desempregada, caiu a renda familiar, alguém da família ficou doente, enfim, né? Não, normalmente não é por má fé, né? Muito pelo contrário. Muito bem, doutor, mas aí também os golpistas pensaram assim, opa, abriu mais um nicho de mercado, eles devem ter pensado, e começaram a aplicar golpes. Qual é o mais comum? Olha, sem dúvida nenhuma é o contato por WhatsApp, né? Dizendo então que sabe que tem uma dívida, normalmente manda um link para o consumidor entrar, né? Oferecendo uma vantagem. Então, ou é um link que ele clica e aí consegue capturar os seus dados, ou mesmo pedidos de Pix, né? Hoje, talvez, o pedido de Pix seja o mais comum. Enfim, né, o consumidor tem que estar extremamente atento para não cair em nenhum desses golpes. Doutor Roberto, quando o sujeito assedia essa pessoa, ele chega a trazer ali no assédio, ali no primeiro contato, detalhes, particularidades da dívida. O senhor está devendo aqui na loja tal tantos reais, coisas assim? Varia um pouco, né? Ah, Desde golpes um pouco menos sofisticados, né, onde ele simplesmente faz menção a que sabe que ele deve, né, e que pode então clicar no link, ou então oferece um desconto substancial em percentual, ou mesmo coloca um valor dizendo que vai quitar a dívida, a golpes mais sofisticados, que muitas vezes até mesmo têm
participação, ou eles capturaram previamente os dados, né, e já sabem da vida financeira desse consumidor, por exemplo, consultaram cadastros de devedores, ou mesmo, eventualmente, pode até ter alguma participação de alguém ligado ao credor, e aí oferecem mesmo, aí fazem menção até mesmo ao estabelecimento onde esse consumidor tem dívida, às vezes sabem o montante e oferecem um desconto proporcional. Mas, normalmente, o que ocorre é colocarem um valor fixo lá, né, que ele pode, com isso, estar quitando sua dívida. O consumidor jamais deve acreditar nesse tipo de contato. Ainda que venha com riqueza de detalhes, olha, é a loja tal, o senhor está devendo tal, o sujeito vai dizer, pô, então deve ser mesmo, porque eles vão tentar se municiar de dados, porque isso pode dar mais credibilidade ao assédio, mais credibilidade ao contato ali. Então, doutor, eu estava dizendo assim, mas quando vem com essa riqueza de detalhes, como é que fica a questão da segurança de dados desse país, doutor? Infelizmente, apesar de termos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda é algo bastante sofrível, né, a qualidade da segurança de dados, né? Então, eles são muito vazados, né, e eles acabam tendo acesso, e essas quadrilhas, como você mesmo disse, né, sofisticam-se, sempre vêm novas oportunidades de negócio e sabem fazer o golpe. O que o consumidor jamais deve acreditar, então, nessas mensagens, se ela é um telefonema, também é muito comum um telefonema. O que ele deve fazer? Ele deve sempre procurar o credor, né? Então, se veio ali com uma oferta de um Pix ou de um link, ele não deve acreditar naquilo lá, porque normalmente não é o modus operandi do próprio Desenrola Brasil, né? Ele deve entrar em contato efetivamente com o credor, né, se municiar de certeza de que é o credor efetivamente, por exemplo, a instituição financeira, a entidade comercial, né, com a qual ele sabe, já estabeleceu relação, e ali fazer todo o negócio com esse credor. Né? Jamais, então, acreditar nesses contatos, em telefonemas, jamais fazer um Pix sem ter um documento previamente assinado, né, porque é através da assinatura de um acordo onde vai haver essa quitação de dívida, então ele deve fazer com muita certeza, né? O depósito, o envio do valor é a última etapa do procedimento, né? Então ele deve se municiar de toda a certeza absoluta de que aquele efetivamente é o representante do credor. Isso fica fácil, né? Porque foi aquele com o qual ele contraiu a dívida. Doutor, eu, sinceramente, desde que é adotada a Lei de Segurança de Dados, a Lei de Segurança de Dados, minha gente, é o seguinte, qualquer pessoa que se abastecer de dados seu, você faz um cadastro na empresa, sei lá o que for, os seus dados, ela tem que obedecer à lei de preservação dos seus dados, sob controle dele, da empresa a quem você concedeu essa informação, e só, não pode vazar dados para cá e para lá, pena de você ser prejudicado aí por ação de bandidos e tudo mais. Tá, essa lei existe, e desde que existe, doutor, eu pelo menos imaginei que eu podia confiar. E eu tenho, nos cadastros que faço, levo em conta, bom, estou fazendo um cadastro aqui, mas certamente a lei de preservação dos meus dados aqui está valendo e tal, e eu acreditava nisso. Quando eu ouço o senhor, procurador do Estado, professor de Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP, dizer que ele ainda é precário, o cumprimento, a eficácia, a aplicabilidade da lei ainda é muito precária, agora eu fiquei com medo. Mas podemos ficar otimistas, né? Temos hoje uma autoridade nacional de proteção de dados, né? E vamos ficar otimistas, né, de que a situação melhora. Acho que tem duas situações onde esses dados são vazados, né? Ou por vazamento mesmo, né? Algum problema na guarda, na tutela dos dados, ou então pelos problemas relativos ao compartilhamento, né? Então, muitas vezes o que acontece é que quem tem seus dados acaba compartilhando com outras empresas. E muitas vezes até com o seu consentimento, né? Porque está no meio daquelas termos e condições que são gigantescos, que o consumidor acaba aceitando sem ler o que está escrito lá, né? Então, essas são as formas mais comuns de que esses dados acabam caindo nas mãos de quem não devia. Mas vamos ser otimistas, né? Que aos poucos, agora que temos uma autoridade, que ela comece a multar as empresas que
que fazem vazamentos de dados que não cuidam como deviam dos nossos dados. Feita uma negociação e tendo esses cuidados todos, ao final a pessoa tem que receber algum documento de quitação. Como é que faz para a pessoa se... Não, eu paguei, agora eu quero me garantir, quero a reafirmação documental de que eu paguei. Qual é o documento que ela pode pedir aí nesse caso, doutor? Olha, essa pergunta é excelente, né? Eu diria que ela tem que pedir 2 documentos, ou seja, antes do pagamento, já tem que ser feito um acordo em que ela receba uma via por escrito e que lá esteja escrito qual é a dívida, qual é o desconto que está sendo dado e como ela vai pagar. Então, esse é um primeiro documento que ela tem que receber de forma escrita. Não faça nada que isso seja uma informação por telefone, uma informação por WhatsApp. Exija um documento escrito com a assinatura do credor, né? Se possível, inclusive, o ideal até ir para o estabelecimento físico do credor, né? Não fazer isso por meio da internet, por mais que a princípio seja cômodo, é muito mais seguro se ele for até o estabelecimento físico. Posteriormente, à medida que ele for fazendo o pagamento, além do comprovante do depósito, sim, sem dúvida nenhuma, um recibo de quitação, né, que ele pagou ou uma parcela daquele acordo e quando chegar o fim de todas as parcelas, o recibo com a quitação total. Mas a minha principal sugestão é que ele jamais inicie o pagamento sem ter um documento por escrito desse termo de acordo. Porque o que acontece nessa relação de inadimplente com o seu credor é que cria uma relação, às vezes, entre outras, eu vou imaginar uma delas, em que quem está devendo já está meio constrangido, que está devendo e tudo mais. E, às vezes, a loja credora, por exemplo, ou o banco credor, ele está na cidade da própria pessoa. E, ainda assim, ele prefira pela internet, não só por comodidade, ele pode estar preferindo para evitar um contato, constrangimentos e tal. Bom, então eu vou fazer pela internet, resolvo isso logo, sem ter que me submeter à presença do sujeito lá do meu credor, né? E então, por razões desse tipo, o sujeito pega e faz. Agora, ainda assim, se esse credor está estabelecido na praça do sujeito, o melhor é que, ainda que pareça um constrangimento, vai lá, acerta a conta e acabou pessoalmente, é melhor, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma, é muito mais seguro, né? Porque você está vendo, né? O estabelecimento está entrando, aí o golpe fica muito mais difícil, né? Pela internet o golpe é muito mais fácil porque a pessoa se passa por esse credor, né? Por mais que você acesse os canais corretos. De qualquer forma, se ele acabar fazendo pela internet, então sempre exija previamente a remessa do documento, onde tenha lá o logotipo da empresa, né, ele tenha certeza absoluta, né, de que aquele efetivamente é o credor, né, bate, por exemplo, o número da conta e o CNPJ com o CNPJ do credor, né, isso é uma outra cautela muito importante, né? Porque normalmente o golpista vai passar uma conta que não é do credor, né? E isso passa desapercebido pelo consumidor. E essa é a grande sacada para o consumidor se tocar com quem que ele está conversando. Porque se você negocia com uma pessoa jurídica, isso é, uma empresa para quem você deve, e na hora do banco, para você fazer o depósito, fazer a remessa, vai para uma pessoa física, uma pessoa qualquer, com o nome dela e CPF, sei lá. Pô, aí é aí que está a grande possibilidade de a pessoa perceber que pode ser um golpe, doutor, porque como é que você negocia com uma empresa que seria a beneficiária do acerto e você deposita na conta de uma outra pessoa que não tem nada a ver, né? Exatamente, perfeito, isso mesmo. Inclusive, por cautela também, não faça por Pix, né? É muito melhor então você fazer o depósito, porque aí já não vai ter a chave Pix, né? Vai ter necessariamente o CNPJ da empresa, né? Então por mais que possa não ser tão fácil, né? O Pix é um instrumento extremamente bom, não é tão tranquilo. Ou então exija, né? A chave seja o CNPJ, se possa comparar, né? Ter certeza absoluta de que aquela conta pertence à empresa credora. No mínimo Qualquer isso. desconfiança, deixe de fazer, entre em contato com o credor, né, para que isso fique absolutamente seguro. Na dúvida, não faça. No mínimo um Pix, minha gente, que tenha como chave lá o CNPJ de quem você está pagando. Aí você compara com
CNPJ da empresa para quem você deve, opa, bateu aqui, é quase certo, ou muito mais certo, que você está acertando com a fonte correta, né, doutor? Sem Nesse caso. dúvida, sem dúvida. Todo cuidado é pouco, como diz o É, ditado, né? porque o malandro se aproveita desses. é, por mais perfeito que pareça, nesses pequenos detalhes é que ele deixa parecer que aquilo é um golpe, né? É no detalhe ali que ele se esconde, né? Sem dúvida. No detalhe mora o perigo, né? Então tem que Exatamente. ter muito, muito cuidado, né? Mas o maior cuidado é não acredite, então, a princípio no telefonema, na no WhatsApp, né? Se acerque de todas as certezas de que aquele efetivamente é o seu credor. Muito bem. Doutora, essa entrevista está sendo muito interessante, sobretudo porque trata do programa que desenrola, que inicialmente envolveu os bancos, grandes bancos, e tudo como credores de muita gente, mas que agora consegue também, vai recebendo aos poucos, a adesão de grandes redes de comércio, de tudo, né? Então, você aumenta ainda mais a possibilidade de que o sujeito caia em golpes, né? Quando você pensa que o banco, pelo menos você tem agência na tua cidade. Ou você Sim, compra numa grande rede aí de internet, está devendo, por exemplo, verdade. por compras online, e não tem a loja na tua cidade, como o banco tem, ali, a sua agência. Então, eu acho que agora o leque de possibilidades de golpes se amplia, e esse é o momento de alertar no que fizemos muito bem ao tratarmos aqui sobre esse assunto e no que o senhor e com o qual o senhor contribuiu muito com a sua entrevista e pela qual agradeço, doutor Roberto. Eu, Mas eu queria só deixar aqui a pergunta também de ouvinte feita pelas redes sociais nossas aqui, enquanto o senhor falava aí. Pois não, Roberto? O Décio acompanhando o programa através da rede social, a Maria Helena, ela pergunta, doutor, ela fala que ela tinha uma conta, uma dívida com a agência bancária. Hoje é uma empresa de cobrança que está fazendo essa negociação. Como acreditar, doutor? Ela procura a agência bancária ou acredita nessa agência de cobrança que está fazendo essa negociação com ela? isso efetivamente pode ocorrer, né? Muitas vezes se faz a venda, né, da dívida para uma empresa de cobrança, se cobra por intermédio dela. Mas o que eu recomendo a nosso ouvinte é que entre em contato com o credor, entre em contato com a agência bancária onde se originou a dívida e pergunte a essa agência bancária se efetivamente houve a venda, né, ou essa agência de cobrança ou comprou a dívida dela ou foi contratada pela agência bancária para fazer a cobrança, né? Normalmente os bancos eles fazem eles próprios, então já é um alerta a ela que pode ser um golpe, né? Então, ou seja, então a minha dica é realmente ela procurar inicialmente a agência bancária e somente se a agência bancária confirmar a idoneidade dessa agência de cobrança, ela prossegue a negociação da dívida. É complicado esse negócio, porque o banco vende a dívida, isto ele pega lá, o banco tem um pacote lá de pessoas inadimplentes junto a ela, e empresas de cobrança vão lá e compram essa dívida por um valor mais baixo, para depois ter lucratividade em cima dessa diferença, de ter comprado uma dívida baratinha lá do banco, bem mais barato, e na expectativa de receber pelo menos o mesmo valor ou mais desse cliente. Então, aí eu fico pensando aqui, quer dizer que o desenrola, já que a lucratividade dessas empresas de cobrança vem em comprar um serviço lá que custou mais barato para ganhar em cima daquilo, o desenrola tem o propósito de baratear a dívida para então estabelecer a sanidade financeira aí do sujeito que estava devendo. Eu devo imaginar que esses escritórios de cobrança aí devam estar odiando esse desenrola, não é, doutor? É verdade, é verdade. Principalmente nessa modalidade, né, que você citou, né, que é quando ele compra a dívida da pessoa, né? Tem também algumas agências que recebem um percentual, né? Elas, vamos dizer, prestam, entre aspas, um serviço, né, ao credor, né, de cobrar e recebem um percentual daquilo que foi cobrado, né? Essas talvez odeiem menos, mas eu É. concordo com você, né? Elas não devem estar gostando muito do programa. Do ponto de vista jurídico, doutor, voltando à lei aí da preservação dos dados da pessoa, quando o banco vende essa dívida, ela vende junto o cadastro lá para essa empresa que comprou. Isso não é, de certa forma, uma violação dessa lei de preservação de dados?
Em relação aos dados de quem deve, né, vamos lá, elas entram não apenas na Lei Geral de Proteção de Dados, mas também nas leis relacionadas ao cadastro negativo, né? Então, nessas hipóteses, aqueles dados estritamente vinculados à dívida, então o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa física, o seu endereço, né? Esse tipo de dado, ele pode ser cedido a quem comprou a dívida, ou mesmo acaba sendo um dado, entre aspas, público, porque está nesse cadastro, o que facilita, inclusive, a ação dos golpistas, né? Porque eles podem ter acesso a esse valor da dívida. Aí, então, não é exatamente um dado estritamente protegido em relação ao credor e em relação a quem ele cedeu, né? É lógico que para fazer o acesso a isso, como assim, é um pouco mais restrito, mas ele poderia sim, não, essa agência de cobrança não seria uma ilegalidade caso o credor tivesse cedido esses dados, né, porque eles estão vinculados à dívida. Doutor, mais uma pergunta. A Sônia Maria, acompanhando também pela rede social, ela fala que ela tem uma dívida há mais de 8 anos e que informaram para ela que a dívida caducou e agora estão cobrando ela. Ela tem que pagar essa dívida? Olha, essa é uma excelente pergunta, né? É pelo seguinte, então existe efetivamente, né, aquilo que chama prescrição, ou no senso comum, caducou, né? É quando a dívida termina, vamos dizer, o prazo máximo aí que uma dívida pode perdurar, inclusive a inscrição do consumidor no cadastro de inadimplentes, é de 5 anos, né? Sendo que em alguns casos até pode ser menos, né? Então vamos trabalhar com essa, como é o caso da ouvinte, né, 8 anos. Então, ela não é obrigada a pagar. A empresa até pode cobrar, certo? Ela pode continuar cobrando, não judicialmente, mas extrajudicialmente. Mas ela não pode, ela não precisa pagar, e esse tipo de cobrança também não pode ser ostensivo, né, no sentido de ser exagerada a dívida, né? Ligações intermitentes, né, que não acabam, etc. e tal. Mas ela, na verdade, ela não é obrigada a pagar, né, por mais que a empresa possa continuar cobrando, desde que o faça de forma discreta. Ok, está perfeitamente entendido. Doutor, foi ótima a sua entrevista, até pela razão que eu já disse aqui, quer dizer, aumentou o número de credores, aí a possibilidade, outros setores passaram a adotar esse desenrola, não mais só os bancos como inicialmente, e isso aumenta evidentemente a possibilidade de mais golpes, e esses golpes estão acontecendo muito, e eu acho que os principais cuidados aí serão esses já ditos aí pelo Dr. Roberto. A entrevista foi muito proveitosa, por isso mesmo acho que, eu sempre digo aqui, que toda entrevista que a gente faz, toda matéria que vai pro ar, de alguma maneira tem que ser útil para quem está assistindo pela TV, que é você, nosso telespectador, ou então nosso ouvinte aí pelo rádio. De alguma forma tem que promover utilidade, tem que ter algum propósito de utilidade das pessoas. E essa sua entrevista foi, nesse sentido, muito importante. Muito obrigado, Dr. Roberto, um bom dia. Um bom dia a você, muito obrigado por essa oportunidade, parabéns pelo excelente serviço que vocês vêm prestando. Eu que agradeço, muito obrigado também, doutor. Dr. Roberto Pfeiffer, procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito do Consumidor da Faculdade de Direito da USP em São Paulo.